Eu, eu fico assim, emocionada também com isso, gente. A Rafa é uma cliente muito querida. E eu vou chamar ela aqui para ela compartilhar com você o que o Método Una fez na vida dela. Como que ela saiu do estado que ela falou comigo, como que ela tá conseguindo se posicionar hoje, sabe? Eu vou chamar ela aqui pra a gente começar o nosso bate-papo. Fica com a gente pra você ver o que acontece na vida de uma pessoa quando ela alia espiritual e corpo. Eu tenho clientes aqui que já viveram o método Una e que descobriram o propósito no primeiro encontro. E era a busca da vida dela. No primeiro encontro ela encontrou o propósito. E eu chorei mais que ela, porque eu não me esperava. Ela foi a minha segunda cliente do Método Una. Eu tenho até que parar para contar quantos clientes eu já tive no Método Una, mas ela eu sei que foi a segunda. E ela, no primeiro encontro, encontrou o propósito de vida. E deixa eu te falar só uma coisa antes de chamar a Rafa. Enquanto você não souber seu propósito de vida, é o seguinte, você ativa a sua identidade para destravar o seu propósito. Se você não sabe o propósito, você não sabe a identidade. Só que aí tem uma questão, não é só a sua vida profissional que tem prejuízos. O seu casamento, todas as suas vidas, todas as suas áreas da vida. Tudo. Porque se você não sabe quem você é, você não consegue se posicionar em nenhum papel na sua vida. Não é só no profissional, tá? Não é. E você não sabe os sims e os nãos que você tem que dar. Sabe por quê? Porque você não sabe o seu propósito. Então tudo parece uma ótima oportunidade. Aí você começa uma coisa, começa outra, começa outra, começa outra, começa outra, porque você está sendo movido por suas necessidades e não pelo seu propósito. Então o que acontece? Você simplesmente é uma pessoa movida pela opinião dos outros, porque não sabe sua identidade, pelas necessidades que os outros e a expectativa que os outros têm de você, porque você não sabe sua identidade. E você é movida pelas suas necessidades, porque você não sabe seu propósito. E aí o que acontece? Você vira uma pessoa sobrecarregada, cansada, estafada, sabe, esgotada, entra em depressão, fica ansiosa, sem dinheiro, na miséria, escassa, em todas as áreas. Por quê? Porque você não sabe identidade e nem propósito. Quando você sabe sua identidade, você consegue se posicionar sem vícios, sabe? Você consegue saber, atiramos para todos os lados movidos pelas necessidades, exatamente. Para agradar os outros. E também, o propósito te faz dizer os sims certos e os nãos também. Você não vai dizer sim para tudo, porque você vai começar a dizer sim para o que está alinhado com o seu propósito. E aí, você não fica sobrecarregado, você está sobrecarregado porque você está dizendo sim para tudo. Enfim, tem vários outros fatores, né, gente? Tem crenças limitantes e muita coisa, mas eu tô querendo te dizer que a identidade e o propósito vai resolver toda a sua vida. Eu vou chamar a Rafa agora. Tô bem assim, me sentindo muito cansada, exatamente. Seja bem-vinda, Fátima. Gente, vamos colocando dúvidas aqui. Eu vou chamar a Rafa agora. Será que o negócio não vai, gente? Foi. E aí, agora a gente vai começar um bate-papo com uma pessoa que viveu. Entrei? Sim, Opa, amada, a gente só tá vendo a parede, né? espera aí que eu tenho que virar aqui. Cheguei. Oi, linda! Gente, essa é a Rafaela. Se apresenta, minha flor, pode se apresentar, fica à vontade. Tudo bom, meu amor? Primeiramente, quero agradecer pelo convite. Para mim é uma honra. Estava te ouvindo daqui e foi como fazer uma retrospectiva. Eu me emocionei já bastante aqui, viu? Porque é muito profundo. Eu sempre disse para você, né? Só quem vive que consegue ter a dimensão real do, de como você é tratado, de como você é, eu digo que é uma libertação imensa, assim, e um cuidado de Deus contigo de uma forma muito especial, sabe? E eu já te falei, né? Isso, o método Uno na minha vida foi um presente de Deus. Uma vez eu virei para você e falei mesmo assim: Deus é tão misericordioso comigo, ele me trata com
tanto carinho e com tanta dedicação que ele me deu de presente o método UNA. E foi maravilhoso. Já chorei horrores até fora daqui, porque não tem como, não tem como, é algo muito forte que a gente vive, sabe? E é maravilhoso. Vou me apresentar, eu sou Rafaela Souza, sou coach e educadora parental, trabalho com mães e o meu propósito veio daí, porque o meu principal desafio também foi na minha maternidade. E como disse a Ruth, né? Eu fiz o CIS, fiz o CIS 3 vezes, fiz coach, fazia, e eu não conseguia avançar de jeito nenhum. Estava ali cheia de conhecimento, mas tinha algo que barrava ali, me barrava. Eu falava assim, gente, eu sei o- os conhecimentos que eu tenho, eu consigo ajudar muitas pessoas, mas eu não entendo por que eu não vou para frente. E aí, quando eu te assisti numa palestra, e foi muito interessante porque eu não ia naquela palestra, e aí quando você começou a falar, você era a última. E aí, quando você começou a falar, eu me lembro que Deus falou assim, ó, você vai entrar em contato com ela. E eu demorei para entrar em contato contigo. Uma semana. Eu fui uma das últimas a entrar em contato contigo, né? Porque Foi, eu falava foi assim, e quase que ficou eu te aquilo na minha falo. cabeça, sonhei. E Deus falando comigo, você vai entrar em contato com a Ruth. Imagina que eu vou entrar em contato com a Ruth, não vou entrar em contato. Não resisti, tive que entrar em contato com a Ruth. E aí, quando a Ruth conversou comigo, eu falei mesmo assim, Ruth, eu, eu vou entrar nessa, mas por obediência, porque eu não sei o que é que eu vou viver aí, mas eu vou entrar por obediência. E eu lembro muito quando a gente fez a reunião de alinhamento, você já passou algumas coisas para mim. E quando foi na primeira sessão, eu nunca me esqueço que o que tu tinha passado para mim na semana, eu cheguei, eu falei para vocês, se eu parasse, se o meu investimento que eu fiz aqui fosse só por esse encontro, o que eu descobri aqui já tinha valido a pena. Tava Porque pago. Deus falou comigo de maneira muito forte. Era justamente o que estava faltando, era o alinhamento no espírito, entendeu? E não tem como a gente alinhar as nossas emoções se a gente não alinhar o nosso espírito, se a gente não se ligar nele. Você vai ficar batendo como é que fala? Batendo em ponta de faca, né? Morro em ponta de faca e não vai para frente, porque as tuas emoções estão ligadas diretamente ali no teu espírito. E foi só quando eu identifiquei isso e que eu aprofundei a minha identidade naquele que me criou, porque apesar de estar na igreja, apesar de ser anos conhecedora da palavra, é muito intenso que a gente vive no UNA. Parece assim que, gente, como é que eu pude ter anos de evangélica, cristã, e não ter enxergado isso? E Deus te fala ali de maneira muito preciosa, Ruth. É algo assim, ai, Assim, ó, eu eu não fico sei nem te emocionada. dizer. Gente, É isso só aqui vivendo, é só gente. vivendo. Isso aqui que é interessante, porque eu quero que vocês peguem aqui uma coisa. Ela tá falando do método Luna. Tudo bem, Deus deu o método Luna para mim. É uma expressão do meu propósito. O que eu quero que vocês entendam é que ele tem algo lindo também para fazer através de vocês. Assim, vocês acham que um dia eu imaginei criar o método Luna? Vocês acham que até que eu sabia que eu tinha criado? Nem quando eu estava fazendo o método Luna com Deus, eu sabia que era método e que era o Luna. Vocês não estão entendendo. O que eu quero aqui é inspirar vocês a entender que quando vocês decidem viver, ouvir a voz de Deus, igual a Rafa falou, Deus estava falando, e Deus fala. Às vezes a pessoa tem essa intimidade.
Mas a maioria das clientes que entram no Luna fala, eu não consigo ouvir a voz de Deus. Eu não entendo. E como ativa o espírito, Mas por eu, metodologia, elas começam a ouvir. Fala, Rafa. deixa eu te falar, eu tive essa experiência também. Hoje, eu sei identificar que era a voz de Deus. Porque eu aprendi que Deus fala com a gente de várias maneiras. Sim. Deus fala com a gente de maneira audível, vai chegar no momento que tu vais ouvir de maneira audível. Deus fala contigo na palavra, numa música, num louvor. Deus fala contigo através de uma pessoa, através de uma palestra. Deus fala contigo de várias maneiras. Eu não sabia identificar. Quando eu falo assim, Deus falou comigo, vai, tu vais falar com ela, naquele momento eu não tinha percepção que era Deus que estava me conduzindo para ali, entendeu? Mas era algo tão forte dentro de mim que eu falei, eu não tenho como ignorar isso. E só depois, quando você vai vivendo e vai destravando e vai te descobrindo quem tu és nele, No propósito que de tu vais salvo, né? identificando, exatamente, que tu vais identificando. Então, hoje eu falo muito assim, Deus falou comigo isso, Deus falou comigo aquilo, porque há um alinhamento. É como se você tivesse desplugado da tomada que é Deus, e você vai ali, pluga ali, e a fonte começa a vir. É bem interessante isso. E é lindo, é isso que eu quero que vocês entendam. A Rafa está falando de algo muito forte. Rafa, eu queria que você falasse para mim. Você falou já sobre os desafios que você vivia antes, né? Mas tem algo que você pode dizer, o que você vivia antes de você entrar no Luna e quando você entrou no Luna, qual foi a transformação que você teve, assim, sabe? Pode ser na vida pessoal também e na Sim, profissional. várias, né? Porque Deus vai tratando de todas as áreas, vai tratando de maneira muito especial. Mas quando eu fui, foi o que me motivou, foi porque eu não vou para frente. Com tudo que eu sei, com a bagagem que eu sei, com as mentorias que eu já tinha feito, porque sim, depois do coaching eu entrei para mentoria, mentoria para fazer coaching em grupo, mentoria para não sei o quê, fiz milhões de mentorias, mas ficava ali, marcando passo, não ia para frente de jeito nenhum. Então, esse foi a primeira coisa que me chamou a atenção, né? E aí eu descobri insegurança, porque eu não sabia quem eu era. Eu não tinha certeza de quem eu era. Porque a minha razão, dentro de tudo que eu tinha já vivido, falava mesmo assim: eu sou forte, eu sou inteligente, eu posso tudo. Mas não estava alinhado, eu não acreditava naquilo que todo mundo fala, porque não estava alinhado. Então, quando eu descobri verdadeira, porque é algo muito forte quando tu te vira a chave e tu descobre quem tu és em Deus, quem tu és em Cristo. Quando tu percebe isso, pronto, foi, entendeu? É algo assim que tu fala, gente, se ele está falando que eu sou isso, e aí ele vai trabalhando também, né? Porque fica aquele negócio, razão, emoção, a gente vai ali e ele vai trabalhando com muita delicadeza, com muito carinho, com muito cuidado. E isso para mim foi muito forte. Descobrir quem eu era em Cristo, descobrir quem eu era em Deus. E aí foi me dando forças. E ele foi falando, quando tu falaste da parte do propósito, né? Que a gente fica assim, qual é meu propósito? Qual é. Primeiro a gente começa, qual é o meu nicho? Com É, quem eu vou trabalhar, né? A gente começa com isso. E aí a gente define depois, mas será que é isso? E aí começam as dúvidas, né? E quando a gente descobre quem a gente é, e aí tudo começa a fluir, porque tu tem segurança naquilo. Ninguém mais te para, é o que tu falou, tu viveu aquilo. E é muito engraçado que quem te procura com as mesmas dores que você dores. tinha. É muito engraçado. E aí tu começa a perceber, quer dizer, que tudo que eu vivi até aqui foi porque Deus quis me preparar para o meu propósito. É isso. Às vezes a gente passa assim, Senhor, porque eu estou passando por isso. O que está acontecendo? Ele está te preparando.
E algo que eu aprendi nessa jornada, que é muito forte em mim, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Até as adversidades, aonde tu olha na hora e fala assim, meu Deus do céu, não, isso daqui vai acabar comigo. Ele vem para o teu bem. Ele vem Rafa, porque Deus está querendo tratar contigo. eu queria falar com você, que você falasse do chuveiro. Lembra do dia que você falou do chuveiro? Sabe por quê? Lembro. Gente, eu quero falar com você. Antes de eu fazer essa pergunta, fala para eles como que é a metodologia, assim, os encontros, sabe? Quem é que guia? Como é que é? Gente, comigo e com a Ruth é muito engraçado, né? Eu tenho uma lâmpada, eu faço no mesmo local com ela na sala de casa, né? Por causa do nosso horário, eu faço na sala, tá tranquilo. E a gente tem algo muito particular, assim, nas nossas sessões, né? De repente, a Ruth vem, começa a falar, a gente começa a conversar. E às vezes, quando ela vem com as coisas certas, a luz de casa pisca. E aquela luz não pisca nunca. Nunca. É só nas nossas sessões e é só nos momentos que Deus está falando ali forte. E aí eu me lembro que eu cheguei com ela e falei assim, Ruth, não é possível, essa luz só pisca aqui quando eu tô contigo. Meu Deus do céu. E até que a gente também orou em relação a isso. Deus falou para você que isso era como se. E é engraçado que a Ruth fala algo quando ela está ministrando e falando lá o que Deus, né, da parte do Una inteiro. E aquilo é assim, direto, Senhora, é direto. assim, ó. E não é só com ela. Depois com a Rafa, aconteceu com outra cliente também. Que ela tá aqui, inclusive. E aí eu falei, meu Deus do céu. Na primeira vez eu fiquei com medo. Eu falei, gente, o que é isso? Eu comecei a achar uma coincidência muito estranha. E aí eu comecei a ficar assim, oh, isso. Eu achei que era uma coisa do mal. Eu achei uma coisa estranha. Mas o Espírito Santo falou comigo, por que você acha que não pode ser eu? Gente, aí eu falei, Rafa, essa luz pisca. Onde eu estava percebendo isso, só pisca quando eu estou estudando os livros da mentoria, quando eu estou vendo o que você me mandou fazer, ou quando eu estou com você. E eu não entendo isso. Menino, naquele dia, eu me quebrantei, ela também. A gente sentiu. E aqui é o seguinte, se você acredita, você está no seu direito. Se você não acredita, tá tudo bem. Mas essa é a nossa verdade, porque a gente sabe que a gente viveu naquele dia, né, Rafa? A gente viu que não era normal, sabe? Não era, e Não é aconteceu normal. com E é outra todos os cliente também. encontros. E fora a manifestação assim, gente, e tem hora que acontece tão forte que teve um dia que eu e ela ficamos num pranto. Eu não conseguia falar nada, nem ela, a gente só sentia a presença do Espírito Santo. E, enfim, agora eu queria que, assim, além disso, tem também as coincidências, né, Rafa? Porque, gente, o método Uno é muito interessante. Eu chego com Do banheiro, do banho. a aula pronta, eu acho que tá tudo certo e Deus vai e move tudo. Então, tem todo um trabalhar de Deus, assim, para ser tão preciso, né, no espírito de cada uma. E aí eu lembro que, eu tô falando isso que uma colega falou aqui, ó, é bem isso, as dúvidas. E eu lembrei disso do banheiro. Que a Rafa tava falando umas coisas com Deus. Fala aí, Rafa, dessa história do banheiro. Eu estava num processo que eu falava mesmo assim, Senhor, como é que pode acontecer? Eu tomando banho, né? Eu acordo, a primeira coisa que eu vou fazer é tomar banho. E eu falando assim, mas não é possível que isso aconteça. Todo mundo já está ganhando dinheiro, todo mundo já está vendendo, todo mundo, por que ainda não aconteceu? O que que tá faltando? Que eu tô indo nesse. Foi logo no início, não foi hoje? E aí eu Foi já mais tinha no meio. identificado como Já Deus foi mais no falava meio, já. comigo. Já foi mais no meio, já. Oi? Já foi mais no meio da mentoria. É porque eu falo assim, que eu vou ficar com esse método UNA sempre. Então, para mim, gente, assim, aí voltando. Aí eu falei assim para já identificando, né, quando Deus fala comigo, né, como é as manifestações que Deus pode falar contigo, e eu estava no banho, eu falando assim, por que tá tão demorado? E foi muito engraçado quando o Espírito Santo falou assim comigo. E quem disse que
a Ruth, porque eu questionei isso, né? A Ruth, vamos lá, a Ruth se formou na mesma turma que eu. Nós somos juntas na mesma turma de coach. E foi isso que entrou. Eu falei assim: não é possível. Como a Ruth, que estava na mesma turma que eu, já está nessa magnitude, e eu ainda estou assim, porque vem os questionamentos. Mas foi um questionamento muito, muito singelo, foi muito natural aquilo. E o Espírito Santo falando assim: e quem disse que eu já não venho tratando com ela há muito tempo? Quem disse que eu já não venho conversando e fazendo ela viver o que agora você começou a viver há muito tempo? Então, não compare o seu processo com ninguém. Você está fazendo uma jornada linda. Gente, depois desse dia, eu nunca mais parei para olhar a grama do vizinho. Eu entendi